Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula 11, dentro ainda do tema termoquímica, aplicações da primeira lei da termodinâmica, e hoje vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de entalpia, como entalpia de ionização e de ligação, e falar um pouco também sobre a lei de Hess. Então, nós podemos, nessa aula de hoje, vamos falar de 3 categorias, A gente já falou um pouquinho na aula passada sobre entalpia ou calor de formação, a entalpia de neutralização e entalpia de ligação, tá? Então, como a gente viu na aula passada, a entalpia ou calor de formação se trata do quê? Da variação de entalpia da reação de formação de um molde de substância partindo de reagentes no seu estado padrão, tá? Então, quando a gente tem os elementos, no seu estado padrão, a gente pode obter uma determinada substância, então por isso a gente tem como calcular a entalpia dessa reação de formação dessa determinada substância, tá? Outra categoria de reações, reações de neutralização. Então a gente pode calcular o quê? A variação de entalpia da reação de um equivalente grama de uma base, estando reagentes e produtos em solução aquosa e diluição total ou infinita, considerando 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Então, a entalpia ou calor, absorvido ou liberado em uma reação de neutralização entre uma base e um ácido. E, por fim, vamos falar um pouquinho também sobre a energia de ligação, que, na verdade, seria calcular a variação de entalpia que acontece na quebra de um mol de ligações, estando reagentes e produtos no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 categorias de reação e entalpia envolvida em cada uma dessas reações. Então, falando especificamente mais alguns detalhes sobre a entalpia de formação, a gente pode encontrar valores de entalpia de formação positivas ou negativas. Tá? Então, isso pode acontecer. E o ΔH de formação a gente pode considerar como a entalpia dos produtos. Então, olha um exemplo aqui, que seria o hidrogênio gasoso reagindo com o oxigênio gasoso formando a água. Tá? Então, quando eu olho o ΔH igual a menos 68,3 kcal por mol, e eu vejo que a partir dos elementos em estados padrão eu formei a água, então aquele ΔH nada mais é do que um ΔH de reação, de formação da água, tá? Um ΔH de formação da água. Então esse valor indica, como é negativo, que essa reação liberou, liberou energia na forma de calor, e a gente traduz isso como a entalpia de formação da água, tá? Entalpia padrão, por quê? Porque os seus elementos constituintes, da onde se combinaram para formar a água, estão nos estados padrão. Tá? E a entalpia de neutralização, como é que a gente define? Seria a variação de entalpia vai ser sempre negativa, tá? Então nesse caso dessa reação em específico de neutralização, a gente sempre vai encontrar um ΔH negativo, por quê? Porque toda neutralização é exotérmica, ou seja, toda reação entre o ácido e uma base acaba liberando energia na forma de calor. Então, olha lá, o nosso exemplo clássico, o HCl reagindo com NaOH, formando NaCl e água. A hora que eu olho o valor de ΔH, menos 13,84 kcal por equivalente grama, como a gente definiu inicialmente. Então, isso indica que essa reação de neutralização entre um ácido e uma base liberou 13,84 kJ por equivalente grama, tá? E a neutralização, é sempre, se a gente perceber de um ácido forte com uma base forte, a gente tem uma variação de entalpia praticamente constante, relacionada àquele valor de menos 13,84 kcal por equivalente grama. E a energia de ligação, a entalpia de ligação? Então, a gente sempre vai encontrar valores de entalpia positivas, relacionadas a processos de quebra de ligação, tá? Por quê? Porque é uma reação sempre endotérmica. Para romper ligações, a gente consome energia, o sistema consome energia. Então, por isso que sempre que a gente estiver tratando de reações onde há quebra de ligações, a gente, em geral, vai encontrar valores positivos de ΔH devido a essa necessidade,
para quebrar essa determinada ligação, a gente precisa fornecer energia para o sistema, tá? Então, olha lá, a partir do hidrogênio gasoso, formar a hidrogênio. Então, olha só, quanto é a energia necessária para quebrar as ligações aqui na molécula de hidrogênio? 104,2 kcal por mol. Ou seja, eu preciso fornecer para o sistema essa quantidade por mol, né, essa quantidade de calor, energia na forma de calor, para que ocorra essa quebra de ligação para formar hidrogênio. Então, olha só, a energia de ligação, ela pode ser determinada experimentalmente, então são experimentos relativamente, né, fáceis, simples de realizar. Então daí surgem, né, tabelas onde a gente encontra valores de energia de ligação de algumas, né, ligações. Então aqui a gente pode ver que, por exemplo, para quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio, a gente precisa de 104,2 kcal por mol. Já para quebrar uma ligação cloro-cloro, 57,8 e assim por diante. Tá? Então a gente tem como realizar esses experimentos e tabelar, encontrar tabelados valores de energia para quebra de ligações. Outro tópico, né, relacionado à nossa aula de hoje, e bem conhecido de vocês, né, eu acredito, que é a lei de Hess. Então, da onde surgiu, né, a ideia de Hess? Ele enunciou o seguinte, que o calor liberado ou absorvido em uma reação química independe dos estados intermediários pelos quais a reação passa. Então, na verdade, usando, né, o conceito de função de estado, onde a gente sabe que a entalpia é uma função de estado e que, consequentemente, não, né, depende por quais caminhos o sistema percorreu, só depende do estado final e inicial. Então, a partir de combinações de reações, a gente pode calcular, a partir de entalpias de algumas reações, a gente pode calcular a entalpia de uma reação de interesse, que muitas vezes pode ser complexo o experimento para se determinar o calor a entalpia. Tá? Então, por exemplo, traduzindo isso daqui, né? A variação de entalpia de uma reação não depende dos estados intermediários, depende apenas dos estados inicial e final da reação. Então, não importa, né, quais as condições ali no meio do caminho para chegar no final. O que importa é só o estado final e o estado inicial. Tá? Então, a lei de Hess, a gente pode resumir como a possibilidade de calcular a variação de entalpia de uma reação a partir da soma algébrica de outras equações químicas, tá? Que seria um método indireto para cálculo de ΔH. Então, a gente pode, né, em aulas iniciais, onde foram falados de alguns conceitos básicos dentro da fisicoquímica, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre calorimetria. Então, calorimetria são alguns experimentos que nós podemos realizar para determinar calor absorvido, calor liberado a partir da variação de temperatura. Isso é experimental. Agora, métodos indiretos, né, de cálculo de entalpia, nesse caso, um método bastante utilizado é a lei de Hess. Então, vamos ver um exemplo prático, né? Então, olha lá, o meu problema é determinar a variação de entalpia da reação de formação do metano. Essa reação de formação do metano, ela não permite, né, não é possível ser determinado calorimetricamente, tá? Por quê? Porque é uma reação muito lenta e apresenta reações secundárias. Então, já que é uma reação complicada de se determinar a entalpia experimentalmente, vamos recorrer ao método indireto, que é a lei de Hess. Então, olha lá, eu tenho 3 reações, né, pelas quais, ao se combinarem, eu chego na reação final do meu interesse, que nesse caso é a formação do metano. E para cada uma delas, eu tenho um valor de entalpia. Então, se eu fizer uma combinação dessas 3 reações, no final eu vou ter a minha reação de interesse e fazendo, né, a soma aqui dos ΔHs das reações aqui utilizadas, a gente chega no valor de entalpia da nossa reação de interesse. Então, como é que a gente faz isso? Ó, nossa reação de interesse é essa, tá? Então, eu tenho, a partir do grafite, carbono na forma de grafite, reagindo com hidrogênio na forma gasosa, eu chego no metano gasoso, que é isso que eu quero. Só que eu quero saber o ΔH dessa reação. Então, olha lá,
A gente vai fazer uma soma algébrica das reações, das 3 reações dadas anteriormente, tá? Para se chegar na reação de formação do metano. Então, olha lá, para se chegar nessa reação a partir das outras 3, como que a gente pode proceder? Primeiro, multiplicar a segunda reação por 2, para que o número de mols de hidrogênio seja igual a 2, consequentemente, lembra que a entalpia é uma propriedade extensiva, ela depende da quantidade. Então, se eu multiplicar né, os reagentes e produtos, todo mundo por 2, eu aumentar a proporção para 2, eu dobrar, o ΔH também dobra, tá? Segunda operação, inverter a reação 3 para que o metano passe para o segundo membro da equação. Ou seja, voltando aqui, ó, se a gente vê a equação 3, o metano está como reagente. Mas, na minha reação de interesse, ele é produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Reagente, produto vira reagente e reagente vira produto. Automaticamente, o que acontece? Essa entalpia é negativa para esse processo. Se eu inverto a reação, o meu valor de ΔH também muda, tá? E por último, a nossa última operação é somar algebricamente as 3 equações e, consequentemente, os valores de ΔH. Tá? Então, olha lá, voltando, né, nas nossas 3 equações, o que a gente vai fazer? A primeira equação se mantém igual, tá? A segunda equação, como a nossa equação de interesse, eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar aqui, né, todo mundo, consequentemente o meu valor de ΔH também muda. E a terceira, lembra, né, que eu falei anteriormente, a gente tem que inverter o sentido. Então, produtos viram reagentes e reagentes viram produto. Automaticamente, o que era menos 889 virou mais 889, tá? Levando em consideração que é uma propriedade extensiva, tá? Então, a gente faz agora a soma algébrica, né? O que é reagente, né? Aqui eu tenho 2 hidrogênios ou oxigênios como reagentes e aqui 2 oxigênios como produto, então eu posso cancelar. E aqui também CO2, CO2, água e água. E o que sobra? Exatamente a nossa reação de interesse, que é o carbono na forma grafite mais 2 mols de hidrogênio na forma gasosa, gerando o metano, que era o nosso interesse. E qual é a entalpia dessa reação? É a somatória das 3 entalpias das reações utilizadas para se chegar na nossa final aqui. Então, fazendo essa soma, vai dar menos 74,5 kJ, o que indica que nessa reação de formação do metano, ocorre a liberação de menos 74,5 kJ de energia na forma de calor, tá? E por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre entalpia de reação e algumas aplicações mostrando alguns exemplos de reações químicas onde nós podemos calcular a entalpia dessas reações.